Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui para mais um vídeo, para mais uma meditação na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, continuando aí o intuito de ler toda a Bíblia de capa a capa, um pouquinho do Antigo Testamento e um pouco do Novo Testamento. Hoje a gente vai continuar a história de Jacó, filho de Isaac, irmão de Esaú, que brigou com seu irmão, foi embora, arrumou algumas esposas, fez a sua vida e agora ele vai reencontrar com seu irmão, eles são brigados, Vamos ver o que vai acontecer agora nessa história entre os irmãos Jacó e Esaú. E também vamos aprender um pouquinho do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, para o nosso crescimento, fortalecimento espiritual. Fazer uma breve oração para que Deus possa aí, abrir o nosso entendimento, falar conosco, nos ensinar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, que estás no céu, louvado e exaltado seja o Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, ouça nossa oração. Sabemos que somos fracos, pecadores, falhos, Senhor. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, minhas fraquezas, em nome de Jesus, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis nesta terra tão difícil de se viver, de conviver, de ficar firme na Sua presença, longe do pecado, longe do caminho do mal. Precisamos de Ti, Pai. Peço que o Senhor nos fortaleça, nos livre do mal, das tentações, nos abençoa. Precisamos do Senhor e da Tua mão milagrosa e poderosa, cuidando de nós. Senhor, abençoa a pessoa que está ouvindo esta oração em tudo. Senhor, que o Senhor possa abrir portas para ela, portas que elas estejam precisando, Senhor. Tanto na vida material, financeira, sentimental, amorosa, espiritual também. Abençoa a família dessa pessoa que está ouvindo a oração. Meu Deus, liberta-nos, limpa-nos, purifica-nos, Senhor, e salva-nos. Nós precisamos do Senhor Jesus, nosso Salvador. Só Ele pode nos salvar. Só o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo para nos salvar. Nós cremos, Senhor, no Senhor Jesus Cristo, no Teu Filho que veio, morreu, mas ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Salva-nos, Jesus. Nos ajuda, sê conosco. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Espírito Santo. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Espírito Santo, pelas nossas fraquezas, por Te entristecer com os nossos pensamentos e atos que vão contra a Sua santidade. Só Tu, Espírito Santo, para nos salvar. Maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo. Nos ensina agora a Tua santa palavra, é o que eu Te peço, nos purifica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos? Gênesis capítulo 32, versículo 3. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, o seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis:
a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, o teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: toma a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu-o na mão dos seus servos, cada rebanho à parte. E disse aos seus servos: passai adiante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, o meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tornou
as suas 2 mulheres e as suas 2 servas. Tomou as suas 2 mulheres, tomou as suas 2 servas e os seus 11 filhos. E passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha Jacó. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem um nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. E glórias a Deus, meus irmãos. Vamos agora a um estudo que está no rodapé da Bíblia, quando a Bíblia disse assim: Deus de meu pai. Jacó temia e se afligia à medida que se aproximava do território do seu irmão Esaú. Será que ele e sua família seriam atacados por Esaú por causa da fraude que ele, o Jacó, cometera contra ele há mais de 20 anos? Nessa situação, Jacó orou a Deus, clamando por socorro. Sua oração é um modelo para todos os crentes, sob circunstâncias ameaçadoras à sua vida. Ponto número 1. Jacó relembrou a Deus que ele prometera cuidado e proteção aos que fizessem a sua vontade. Segundo, Jacó, consciente da sua própria iniquidade, ele expressou sua gratidão a Deus por todas as bênçãos e ajuda dele recebidas no passado. Terceiro, orou pedindo que Deus o livrasse. Quarto, declarou seu motivo máximo para suplicar a proteção divina, cumprir na sua própria vida o propósito de Deus declarado no concerto. Outro ponto aqui é quando a Bíblia disse assim que lutou com ele um varão. O varão que lutou com Jacó era provavelmente o anjo do Senhor, como diz Gênesis 16:7, Gênesis 21:17, Gênesis 22:11, Gênesis 31:11.
Oséias 12:4, o qual é frequentemente identificado como o próprio Deus, né? Gênesis 28:30, Juízes 6:12, Êxodo 3:2. Enquanto Jacó lutava desesperadamente com Deus para obter a bênção prometida, Deus o deixou prevalecer, porém feriu a coxa de Jacó, como lembrança de que este não devia doravante andar na sua própria força, mas confiar inteiramente em Deus e andar na dependência dele. Outro ponto é quando a Bíblia disse que se chamara Israel. O nome Jacó, que dava a entender um defraudador astucioso, agora foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Os seguidores de Jesus Cristo às vezes são chamados o Israel de Deus, em Gálatas 6,16. Aqueles que lutam com Deus. Deus não quer que seu povo seja inerte, mas que o busque com zelo, a fim de receber suas bênçãos e sua graça. Mateus 5:6, Mateus 6:33, Mateus 7:7, Mateus 11:12 e Lucas 11:5-10. Outro ponto muito importante é quando a Bíblia disse assim, e abençoou-o ali. A noite em que Jacó passou em luta com Deus resultou em bênção divina na sua vida. Primeiro, a partir daí Jacó sabia que a sua vida e o seu bem-estar dependiam não das suas próprias tramas, mas da ajuda, orientação e bênção de Deus. Mais tarde, Deus fez os descendentes de Israel lembrarem-se dessa verdade, né? Lá em Zacarias 4:6, disse assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um segundo ponto é a vitória e a bênção na vida de todos os que andam com Deus vem da mesma maneira, embora não se lute fisicamente com Deus, podemos buscá-lo zelosa e persistentemente em oração. Lucas 11:5-10. Confessar os nossos pecados e buscar o seu perdão. Lucas 11:4. Ter fome e sede pelo seu reino e pela sua íntima presença. Lucas 11:2. Desejar a autenticidade e o poder do Espírito Santo. Atos 1:8, Atos 2:4. E viver uma vida de verdadeira fé em retidão. Mateus 6:30. Amém e glórias a Deus. Finalizamos aqui o Antigo Testamento e o encontro de Esaú e Jacó ficará para o próximo vídeo. Vamos agora voar para o Novo Testamento e meditar nos ensinos de Jesus, no livro de Mateus. Mateus capítulo 15, a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe,
E quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Vamos agora para um pequeno estudo aqui abaixo no rodapé, quando a Bíblia disse assim, pela vossa tradição. Alguns fariseus invalidavam os mandamentos de Deus, preferindo as suas próprias tradições e as ideias dos homens. Os crentes em Jesus Cristo hoje devem ter cuidado para não invalidarem a palavra de Deus por causa da tradição, de ideias populares ou das práticas culturais dos dias de hoje. Invalidar assim a palavra é tornar-se culpado desse pecado dos fariseus e dos demais líderes judaicos, como diz Marcos 7:8. Vamos agora para um milagre de Jesus, Mateus 15, versículo 21, a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse:
Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Vamos agora para um estudo aqui no rodapé da Bíblia, quando a Bíblia disse assim, grande é a tua fé. A perseverança na fé verdadeira consiste em confiar em Deus em todas as circunstâncias e permanecer fiel a Ele, mesmo sob grande aflição. E quando parecer que Ele não nos responde e que não se importa conosco, esta é a prova de fé, como diz 1 Pedro 1,7, Lucas 18, 1 ao 7 e Marcos 7, 27. Amém, meus irmãos. Finalizamos aqui mais uma meditação de hoje. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação. Agradecidos a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Fique com Deus.